religião asteca assumia um caráter politeísta, onde animais e elementos da natureza eram predominantes. Muitos dos deuses eram animais que representavam algum elemento da natureza. O colibri azul, por exemplo, era um deus que representava o sol do meio-dia. Ou seja, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses, cada um deles para algum significado. Por exemplo, tinha o deus da fertilidade, o deus do sol, o deus da lua, entre outros. Os astecas, o propósito da religião deles, eles achavam que era para agradar os deuses. Então, acreditavam que era necessário fazer sacrifício de humanos como forma de manter seus deuses satisfeitos. Os astecas eram uma civilização pré-colombiana que existiu na região da Mesoamérica, região que abrange países como México e Guatemala. Por conta de sua localização, podem ser conhecidos também como uma civilização mesoamericana. Considera-se que os astecas instalaram-se, herdeiro dos povos mexicas, na região em que se desenvolveu Tenochtitlan, a capital dos astecas. O deus mais poderoso do panteão asteca era chamado de Texcatlipoca, também traduzido como Senhor dos Espelhos Fumegante. A religião asteca incorporou em partes elementos das religiões de outros povos mesoamericanos, como dos maias. Os principais deuses que compõem a religião dos astecas eram: os deuses possuíam santuários específicos para cada um. No alto do grande templo, o altar do primeiro deus era vermelho e do segundo verde. Ele era o deus que representava a guerra tribal e era o responsável, na crença asteca, por ter conduzido os astecas ao Vale do México. Era visto como o deus que trazia chuvas e era responsável pelo crescimento das plantações. Era considerado o deus responsável pelo aprendizado e inventor do calendário. Por fim, era enxergado como o deus mais poderoso de todos, sendo o criador do sacrifício humano. Agora, umas curiosidades sobre os povos astecas. Eles se chamavam de mexica. Astecas era uma denominação dada pelos europeus. Eles enterravam seus mortos embaixo de suas casas. Quando alguém morria, se matava um cachorro para servir de guia no além-túmulo. Se um deles estivesse endividado, teria a opção de vender como escravo ou negociar um filho para quitar a dívida. Essa escravidão não era eterna, podia comprar a liberdade de volta. A capital do Império Azteca, Tenochtitlan, ficava no meio do lago. Esse lago hoje está quase todo drenado, onde fica a cidade do México. Tenochtitlan tinha um sistema eficiente de coleta de lixo, sendo considerada muito limpa. Quando foi descoberto pelos europeus, Tenochtitlan era maior que muitas cidades do velho continente. Não foram os astecas que descobriram a roda e nunca tiveram aço ou ferro. Eles foram um dos primeiros povos que investiram na educação infantil. Há indícios que bactéria salmonela traziam europeus, vitimizou mais de 15 milhões de astecas da população em 5 anos, 1540. Desde os indígenas do México, os astecas foram os que mais cultuaram seus deuses. À época da chegada dos espanhóis, a religião asteca era uma síntese de crenças e cultos. Os deuses agrários dos povos agrícolas do centro do México fundiram-se com os deuses astrais dos povos guerreiros bárbaros. Um dos tipos de cerimônia de sacrifício humano era que o mais bravo dos prisioneiros de guerra era sacrificado a cada ano. No dia de sua morte, ele tocava flauta no cortejo. Sacerdotes e 4 belas moças acompanhavam-no.